Quero apresentar a você algumas verdades que são bíblicas e que têm me preocupado muito nestes últimos dias. Ao ver a quantidade de igrejas espalhadas pelo nosso país, ao ver a quantidade de pregadores anunciando a palavra, por assim dizer, em todo o território brasileiro, e por que não dizer ao redor do mundo também, mas muitas vezes me questiono sobre a veracidade da pregação que tenho ouvido pelos canais de comunicação. Um evangelho onde as pessoas simplesmente, ao fazerem parte de um grupo religioso, passam de uma miséria para uma fortuna milionária, contas em bancos cheios de dinheiro, carros na garagem, casas de praia. O Evangelho não é isto. Saliento biblicamente 3 verdades que poderíamos encontrar para refutar um Evangelho desta forma. A primeira delas é que o próprio Jesus disse que seria muito difícil encontrar o caminho verdadeiro. Mateus capítulo 7, 13 e 14 diz: "Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram." Nestes dias nós temos visto um evangelho muito fácil, que é algo que vai contra os ensinamentos de Jesus. Uma outra coisa que posso salientar mediante a palavra de Deus é que em muitos momentos nós somos levados a observar aquilo que acontece com os outros. Isto é algo que não deveria acontecer. A riqueza que Deus dá para um pode não ser a mesma que dará para outro, isto no campo humano. Porém, no campo espiritual, o que Deus tem a nos dar, para começar, é entrar no reino celeste. Todos aqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador de sua vida serão salvos por Ele, e quando Ele voltar, estaremos pela eternidade com Ele. Claro que todas estas coisas farão parte da recompensa que receberemos. A Bíblia fala de mansões, a Bíblia fala de ruas de ouro. De verdade, nós precisamos entender então que muitas vezes nós não podemos olhar para o que acontece com aquele que está ao nosso redor. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 4, 16 e 18 assim: "Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso sofrimento, ou os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno." Precisamos nos prender no Evangelho de Jesus, no que se não vê, o reino do Senhor, mas podemos senti-lo e percebê-lo em todos os dias.
Uma outra coisa que quero salientar, finalizando a meditação, é que devemos invocar o nome do Senhor. Nós precisamos aprender a invocar o nome do Senhor. Muitas vezes somos desencorajados, pois muitas são as ofertas em orarem por nós, muitas são as ofertas em fazer sacrifícios por nós, mas a palavra de Deus nos diz que devemos invocar o nome do Senhor. Olha o que ele diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 11 e 12. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Devemos invocar o nome do Senhor, pois só o nome do Senhor pode nos livrar. Só Jesus pode nos dar a vida eterna. Só Ele deve ser invocado. Só Ele deve ser exaltado. E todos nós temos o mesmo direito de invocar o nome do Senhor, de interceder pela salvação, ou melhor, de interceder pela nossa própria vida junto ao Cordeiro Pascal Jesus Cristo, o nosso sumo pastor, o nosso Salvador. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador de todo aquele que o aceita como Senhor de sua vida. Que Deus abençoe a mim e a você também.